Bom dia, estamos hoje no campus do PC para contar um pouco mais da história dessa região e da participação de Fortaleza na Segunda Guerra Mundial. Uma história bem interessante. Vamos lá! Newest ally of the United Nations, Brazil, largest republic in South America. Brazil, only 5 hours by bomber across the South Atlantic to Vichy-controlled Dakar. Pois bem, vamos lá, né? A Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939 e havia os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e depois foi formada a aliança, os aliados, capitaneados principalmente por Inglaterra, por França e depois de 7 de dezembro de 1941, que foi o ataque japonês a Pearl Harbor, dos americanos. O Brasil inicialmente adotou uma posição mais isolacionista, mais isolada com relação à guerra, até porque Getúlio Vargas era muito mais ideologicamente falando afeito aos países do eixo, ao Mussolini, ao Hitler, alguma coisa mais fascista, do que aos países aliados, que pregavam mais a democracia, tinham mais liberdade. É bom frisar que a gente estava aqui, a partir de 1937, no Brasil, no que é chamado de Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, esse governo Getúlio Vargas. Então, inicialmente o Brasil não quis se envolver com a guerra, mas em 31 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, principalmente depois do bombardeio de alguns navios aqui na costa do Brasil, principalmente aqui na costa do Nordeste, por submarinos supostamente alemães. Today, the friendship founded between President Roosevelt and Brazil's President Vargas becomes a military alliance. The solemn pact signed by these two American nations weld them more closely now than ever before. Então esse fato causou uma revolta muito grande na população brasileira. Aqui em Fortaleza, inclusive, havia, por exemplo, no centro, a Casa Veneza, que era de comerciantes italianos. Essa Casa Veneza que ficava na Praça do Ferreira foi saqueada. Colocaram fogo também nas casas pernambucanas, cujo o dono também tinha uma origem alemã. E houve essa comoção popular depois desses bombardeios e dessas mortes no litoral do Nordeste de brasileiros, e o Brasil resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial, também capitaneado pelos americanos, que em contrapartida dariam a usina siderúrgica nacional em Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. Soldados do Brasil, cumprindo o que prometera na visita feita. Então, o Brasil era interessante para os Estados Unidos, principalmente para esse teatro de guerra, o Teatro do Atlântico Sul. Aqui a região Nordeste era bem estratégica porque ficava a poucas horas de voo da África, principalmente da região de Dakar, que era um dos postos dos aliados, principalmente para aquela guerra no norte da África, que foi uma guerra batalhas bem duras entre os aliados e os países do eixo, principalmente a Alemanha. Até o general von Hammer, que era um general, a raposa do deserto, né, o apelido dele, o general do exército nazista. Então, essa região aqui, Natal, Fortaleza, Recife, São Luís no Maranhão, Belém no Pará e até mesmo Macapá no Amapá, eram regiões importantes estrategicamente falando, porque tinham geograficamente essa posição privilegiada em respeito aos Estados Unidos, em respeito à Europa e em respeito à África. Então os americanos eles decidiram construir algumas bases aqui no Nordeste do Brasil. Construíram a principal base deles em Parnamirim, o Parnamirim Field, que ficava próximo a Natal, e construíram aqui em Fortaleza a base do PC, o PC Airfield. E aí há uma dúvida sobre o nome. Por que o nome é PC? Então tem muita gente que diz que esse bairro hoje se chama PC porque era o Post of Command, PC, dos americanos. Mas há outros historiadores que acham que aqui era um sítio, na verdade, do senhor Antônio Braga, e como ele era muito fã de José de Alencar, e principalmente do romance O Guarani, que tinha Peri e Ceci, ele batizou esse sítio aqui, que era essa região, de sítio Pé-Si, de Peri, Pé, Si, de Ceci.
Então era o sítio PC ou Post of Command. O fato é que os americanos construíram aqui uma base aérea, o PC Airfield, só que essa base aérea não era muito bem construída. A pista era mais sul do que sudeste, então os ventos aqui em Fortaleza são mais sudestes, os ventos do Aracati. Então os aviões tinham um pequeno problema para pousar, houve alguns acidentes, houve um acidente famoso com um B-54, um avião grande aqui nas serras próximas do PC Airfield. Inclusive esses americanos foram enterrados aqui inicialmente e depois os corpos, os restos mortais foram transportados para os Estados Unidos. Mas o fato é que aqui houve um campo de pouso, eles construíram um campo de pouso e tinha também, porque o Nordeste do Brasil, nessa época da guerra também, principalmente aqui o estado do Ceará, como na guerra precisava-se muita borracha para os pneus, para os dirigíveis, para a guerra, para a máquina de guerra, essa borracha vinha da seringa, dos seringais. E houve então a campanha dos soldados da borracha, uma campanha do governo Vargas para que pessoas aqui do Nordeste do Brasil migrassem para a região norte, principalmente para o estado do Acre, para nos seringais conseguir essas seringas e essas seringas serem exportadas para os Estados Unidos, para que, principalmente para a companhia Goodyear, para que essa companhia pudesse fazer os materiais que eram necessários para a guerra. Na Guerra Mundial de 41 a 42, o presidente dos Estados Unidos teve um encontro com Getúlio Vargas, presidente do Brasil, para que esses dois presidentes assinassem um convênio para abrir uma imigração para mandar nordestino à exploração da bacia amazônica. Os dois presidentes assinaram o convênio e fundaram duas companhias, Senta e Careta. E foi construída a hospedaria Getúlio Vargas em Fortaleza, cheio de gente em busca da exploração amazônica. A partir da entrada de 43, que botava o navio a pique na Barra do Ceará. E aí foi obrigado a interditar o trecho Fortaleza-Belém do Pará, né? E o tempo foi passando e então aí, imediatamente, o presidente dos Estados Unidos mandou um navio de guerra para Fortaleza chamado Caça-Mina. E mandou 2 Zeppelin para assegurar os contratados que foram contratados no trecho Fortaleza-Belém do Pará. E continuou o povo indo para a exploração da bacia amazônica. Mas viajemos o resto quando foi 2 horas da madrugada, o navio apagou todas as lâmpadas. Suspendeu o ferro e fizemos viagem em busca de Belém do Pará, atrás do Caça-Mina, né? E deu um apito de alarme e o Caça-Mina partiu de lá, jogando água com 10 metros de altura, arrodeando o navio. E quando foi calculadamente, não demorou 20 minutos, os 2 Zeppelin estavam em cima do navio, rodeando o navio. Aí eu vi uma coisa que nunca mais eu quero ver, né? Olhei para o salão do navio e estava aquela ruma de pai de família, marido, mulher e os filhos, tudo agarrado com o outro, morrendo de chorar e dizendo: nós saímos da nossa terra e viemos morrer dentro desse navio, no fundo desse mar. Então muitos cearenses foram para essa região e saíam do porto lá da Praia Mansa, né? Antes do porto do Mucuripe, os navios saíam. E esses navios eles eram patrulhados principalmente por blimps. Blimps eram espécies de dirigíveis, esses dirigíveis americanos, de fabricação americana, que eram concorrentes dos Zeppelins de fabricação alemã. E esses blimps, havia aqui nessa região um aeroporto para esses blimps, um lugar que era o porto desses blimps. Então nós vamos ver esses resquícios que há aqui ainda no campus do PC. E havia também bunkers, um bunker construído pelos americanos aqui na região da guerra. Depois, esse campo do PC, esse PC Airfield, foi um pouco abandonado pelos americanos e eles acabaram construindo um outro airfield, um outro aeroporto perto daqui, na rota do rio Cocó. Então era Cocó Route, então foi aportuguesado para Campo do Cocorote, Cocó Route.
que era o aeroporto ao lado aqui, que hoje em dia é o Aeroporto Internacional Pinto Martins, que a gente também ainda vai passar um pouco lá. Então vamos ver primeiro esse aeroporto de blimps que havia aqui no campo do Pici, e vamos ver também esse bunker. Vamos ver se a gente consegue ver esse bunker. Então vamos lá, tem muita história aqui pra gente ver no campus do Pici. E aqui, ó, no campus do Pici, ainda há esses resquícios que eram os pilares que sustentavam as torres, que eram os portos para os blimps, para esses dirigíveis americanos produzidos pela Goodyear Company, que vinham aqui para patrulhar a costa aqui do Ceará, a costa do Nordeste do Brasil, procurando por navios ou submarinos alemães para que eles pudessem bombardear. E é interessante porque recentemente foi encontrado aqui em Fortaleza, a 11 quilômetros da praia de Iracema, que era onde tinha também uma das bases lá na região do Estoril, uma bomba, muito provavelmente lançada por um desses blimps que patrulhavam a costa aqui, muito provavelmente em alguma coisa que eles achassem que fosse ou um submarino alemão ou algum tipo de embarcação inimiga aqui na época da guerra. Então está aqui no campus do Pici esses pilares aqui, que eram os pilares de sustentação dos blimps. A gente começa falando sobre uma descoberta feita por um mergulhador. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial e estava a poucos quilômetros da praia de Iracema. Quem conta essa história pra gente é a Vanifer Monteiro. A profundidade é a 4,5 km de distância da praia de Iracema. Curioso, entrou em contato com especialistas. Foi aí que percebeu. Resgatou do mar um rastro da história. Essa seria uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Então vocês viram aí, ó. E deve ser legal imaginar naquela época, né? No céu, nesses céus, os blimps aqui patrulhando os céus de Fortaleza. E há muitas histórias interessantes. Havia pessoas que diziam que os blimps passavam na casa de mulheres, para os oficiais americanos ficarem vendo as mulheres em trajes não muito republicanos, vou dizer assim. E houve até um conto escrito pela Raquel de Queiroz que chama The Tangerine Girl, que foi até transformado num filme que participou do Festival de Sundance e foi premiado, que conta essa história desses blimps aqui em Fortaleza e a relação dos oficiais americanos com as fortalezenses e com as cearenses, que ficaram conhecidas depois como as loucas cola, que os americanos trouxeram a Coca-Cola aqui. Eu já falei isso antes sobre o Spillicucci, né? She is pretty cute. She is all they claim, with her eyes of night and lips as bright. Bom dia, Fortaleza. Esta é a sua PRE9 com as últimas notícias sobre a guerra. As tropas americanas sediadas em Fortaleza recebem o reforço de 200 marines da Força Naval Americana. Outro ponto é um bunker que fica ali, que foi construído pelos americanos na época da Segunda Guerra. Essa região aqui do campus do Pici foi construída, a base aérea do Pici Airfield foi construída em 1943. E depois, como os ventos aqui não eram tão favoráveis, eles foram para a Cocó Route, para a rota do Rio Cocó, e construíram o aeroporto onde é hoje a pista do aeroporto Pinto Martins. E aqui aportuguesaram para a campo do Cocorote, era Cocó Route.
entre as estradas, na estrada na verdade, entre a base do PC e a base do Cocorote, havia esse bar aqui, que é o bar do Avião, que hoje em dia está abandonado, está degradado. Em cima passa o Metrofor, mas aqui tinha o Bar do Avião. Caminha, barco caminha, nas ondas azuis do mar. Caminha, barco caminha, nas ondas azuis do mar. E aqui o terminal antigo do aeroporto, que era onde era o campo do Cocorote, Cocorote Field, que era o segundo campo que os americanos construíram aqui em Fortaleza. Esse campo era melhor porque ele era mais favorável com relação aos ventos, é um campo mais sudeste, então ele foi bem utilizado por batalhões, esquadrões de aeronaves americanas que partiam daqui em direção a Natal, em direção a São Luís, a Belém, e também foi utilizado pelos blimps. Os blimps utilizaram mais o terminal do PC, aqui foi mais o terminal de aviação. Aqui também no terminal antigo, ó, tem essa praça que chama Praça do Vaqueiro. Também não está muito bem cuidada não, merecia um pouco mais de cuidado da prefeitura. Tem uns filmes antigos aí de como era esse terminal, vou colocar aí para vocês verem. Os filmes mais ou menos da década de 80, esse terminal funcionando, que era o terminal de passageiros do aeroporto aqui de Fortaleza. Mares bravios do Atlântico foi cenário de um grande acontecimento social de enorme repercussão. Um avião especial trouxe à terra de Iracema uma brilhante comitiva vinda do Rio de Janeiro. Ao chegar, a comitiva vinda da metrópole brasileira encaminha-se para a estação do aeroporto local, onde numerosas pessoas aguardavam os viajantes. Personalidades de destaque nos meios da sociedade, comerciais. Vou colher o chão, vou me suportando. Vou sorrir de novo, dividir com o povo, acordar o sertão. Semear a igualdade, com serenidade, sem comparação. No voo do povo, partindo pro novo, singular. E aqui também é a entrada, ó, da base aérea de Fortaleza, que quando os americanos saíram da Cocorote Airfield, deixaram aqui essa região que foi transformada na base aérea. O PC foi transformado depois num autódromo e depois é que foi doado para a União Federal para a construção da Universidade Federal do Ceará, do campus do PC. E aqui ficou a base aérea de Fortaleza, depois que os americanos saíram da guerra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história interessante, a Fortaleza na Segunda Guerra Mundial e essas relíquias que a gente ainda tem aqui na cidade. Então aproveite a sua cidade e até domingo que vem.